Perfeito, senhores? Então, já sabendo isso, o que eu vou agora só trabalhar com vocês para a gente tentar só revisar e para finalizar esse nosso vídeo aqui, esse nosso trabalho. Veja só, eu vou falar para vocês o seguinte, veja, quando você for lá trabalhar o seu caso, você vai fazer as básicas perguntas, tá? Primeiro, eu estou diante de uma carona pura ou não? Eu estou diante daquela carona realmente o transporte desinteressado real, ou eu tenho algum interesse econômico envolvido? Se tiver um interesse econômico envolvido, corretor de imóveis, traslado de hotel e outras hipóteses aqui, como o transporte do idoso gratuito, eu estarei diante de um contrato de transporte com todas as suas repercussões relacionadas ao contrato de transporte. Agora, se não for o caso de transporte aqui, contrato de transporte, mas sim carona, a carona pura, eu tenho que investigar como se deu o acidente. Então, eu tive uma imprudência, uma negligência, uma imperícia de forma grave, eu tenho a culpa grave ou o dolo? Se sim, nos termos aí da súmula 145 do STJ, eu tenho a possibilidade de responsabilização do agente. Caso eu não tenha essa culpa grave ou dolo, não haverá a responsabilização do agente. Além disso, eu também aconselho vocês a sempre verificarem no início da análise do caso, se tem alguma excludente. O que nós temos as excludentes? Eu tenho excludente de ilicitude e excludente de responsabilidade. O que eu vou verificar? Verificar aqui se o ato era ilícito ou não, excludente de ilicitude, ou vou verificar se houve uma quebra do chamado nexo de causalidade. Porque se houver quebra do nexo de causalidade, por um dos fatos que lembrarei com vocês aqui, há excludente de responsabilidade. Então, quando estou diante de um fato de terceiro, da culpa exclusiva da própria vítima, eu estou diante, ou então no caso de caso fortuito ou força maior, que são os casos clássicos, ditos de excludentes de responsabilidade, eu não poderei objetivar receber uma indenização, porque ou não houve a ilicitude do ato, ou não houve houve a chamada quebra do nexo de causalidade. Então é sempre muito importante perguntar: há alguma excludente? Houve excludente de ilicitude, ou há aqui, no caso, uma excludente de responsabilidade? E por fim, obviamente, aqui, após avaliado tudo isso, eu verei se não tem um fato externo que pode se relacionar também aqui ao caso. Muito bem, diante disso, eu já consigo trabalhar com vocês algumas hipóteses interessantes. Alguns casos que eu acho importante, vou só trabalhar aqui alguns em só mera hipótese, de forma muito rápida, de forma muito até superficial, só para vocês verem como se enquadrariam essas situações. Então, o primeiro caso que eu gostaria de discutir com vocês aqui para a gente finalizar o nosso trabalho aqui, o nosso assunto aquele acidente que mencionei de duas jornalistas que acabaram por falecer no acidente de trânsito aqui na cidade de Cascavel, no interior do estado. Vejam, os jornais, estou aqui só falando em jornal, tá? No caso desse caso, o que os jornais noticiaram? Os jornais informaram que as pessoas, os 4 ocupantes desse veículo estavam voltando de uma festa e na volta dessa festa acabou por acontecer esse acidente trágico em que o motorista perdeu o controle do veículo, acabou por capotar várias vezes e essas duas jornalistas foram ejetadas do veículo. Pois bem, nesse caso, o caso aqui não sei se está na justiça já, eu só sei que tem inquérito aberto, inquérito policial aberto. Estou então falando só em hipótese, só para fim puramente acadêmico, qualquer um ou bom advogado contratado avaliará, seja o advogado de acusação, seja o advogado de defesa, o advogado dos familiares do jornalista, ou o advogado aqui propriamente do motorista do veículo, caso ele venha a ser acionado. Enfim, com essas circunstâncias, o que nós poderíamos tirar de lição? Como é que isso poderia ser tratado pelo Poder Judiciário? Imagine aqui que eu, como advogado dos familiares das vítimas, atuaria. Senhores, eu primeiro pegaria as circunstâncias e veria aqui se eles estão voltando da festa, será que o motorista estava alcoolizado? Aqui a notícia diz que não, né? A declaração do motorista diz: eu acredito que dormi e perdi o controle capotando o carro por diversas vezes. Pois bem,
o ter dormido é uma culpa grave? Depende do entendimento de vocês. Se eu for um pouco mais rigoroso, eu vou falar, não, o indivíduo não pode transportar, saiu de uma festa de madrugada, transportou pessoas e acabou dormindo. Se acabou dormindo, para mim é uma culpa grave, então capotou o carro, a responsabilidade é dele. Se o juiz se convencer dessa circunstância, nós aplicaremos lá a súmula 145 do STJ e acabaremos por condenar esse motorista. Uma outra circunstância muito interessante também relacionada ao evento uma pergunta que poderia se fazer mas e por que elas foram ejetadas do veículo? E vocês verão que também nas informações colhidas por mim nas notícias aqui de jornal, de que elas foram ejetadas porque estavam sem cinto de segurança. E daí a pergunta poxa, se elas estivessem de cinto, elas não sobreviveriam? Vejam que o motorista e o carona que estavam na parte de frente do veículo sobreviveram, com alguns ferimentos, mas sobreviveram. E já as passageiras que estavam de carona na parte de trás do veículo, por estarem sem cinto, imagina-se que essa foi uma das causas do seu falecimento. E a pergunta então, que você faz, nós estamos diante aqui da culpa exclusiva da vítima? Senhores, para finalizar só essa hipótese aqui, vejam que o assunto é polêmico. Por quê? Porque a tendência hoje é de se condenar o motorista que autoriza o passageiro a ser transportado sem cinto de segurança. Ele tem que exigir do seu passageiro o cinto de segurança, porque senão ele está infringindo o quê? O artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nesse caso das jornalistas, também estou falando aqui tudo em hipótese, é tudo só para fim acadêmico, para que as pessoas entendam. Não sou advogado das partes, não tenho nenhuma relação com o caso, só me chamou a atenção porque foi um evento muito trágico, né? E quando é um evento trágico, ele é importante de ser debatido e as pessoas entendem a dificuldade no dia a dia do forense aqui, dos advogados das partes. Pois bem, nesse caso, a tendência jurisprudencial é condenar o motorista porque ele infringiu o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, autorizando que uma pessoa seja transportada sem a utilização do cinto de segurança. Perfeito? Então, o máximo que eventualmente um advogado habilidoso poderia conseguir nesse caso evitar ou seria diminuir aqui a indenização, alegando a culpa concorrente da vítima. Não haveria culpa exclusiva da vítima, mas sim uma culpa concorrente também das vítimas aqui por não terem utilizado cintos de segurança. Mas a tendência, digo eu, é de que esse fato, ou não usar o cinto de segurança, não afastaria a responsabilidade da gente. Se vocês quiserem, eu tenho aqui várias decisões boas, inclusive do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, também do STJ, afirmando textualmente que transportar uma pessoa autorizando que ela seja transportada sem o uso de cinto de segurança, acarreta na responsabilidade do agente. Ok? Vamos ver uma outra circunstância, só para vocês fixarem essa ideia de como se aplica essa súmula 145 do STJ. Vejam só esse outro caso aqui, o caso de um menor de idade que foi à festa com um amigo, os dois beberam e na volta esse menor acaba não vencendo uma curva e batendo o carro no muro. Infelizmente, o seu amigo acaba por perder um braço. Esse caso aqui é um caso de Santa Catarina, e aqui já não estou falando mais em hipótese, mas sim com base na decisão ou base na jurisprudência do STJ. E nesse caso, o que eu tenho? Era um transporte desinteressado. Eram 3 amigos na realidade, né, que estavam nesse carro. Eles vão a uma festa, bebem todas e na volta esse motorista, que era menor de idade, acaba por passar em alta velocidade em uma curva e acaba por colidir com um muro. E na colisão, esse amigo se fere gravemente e, se ferindo gravemente, obviamente, passado o período de recuperação, ele acaba por ajuizar uma ação contra aqui os pais do menor de idade, tá? Pleiteando a indenização. E o STJ, analisando o caso diante de um recurso especial, acaba por dizer o quê? No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. E aí fala, a ministra Nancy Andrighi, que era a relatora. A hipótese aqui está delineada da seguinte forma: o Tribunal de Origem aferiu a culpa grave do menor que conduzia o veículo na medida em que esse menor
empreendia velocidade automóvel superior a 90 km por hora, quando permitido para o local era 60 km por hora. Além disso, ele apresentava visível despreparo para a direção de veículos, porque não tinha nem carteira de habilitação, e atuando então de forma alheia à prudência, além do que estava chovendo e dirigindo em alta velocidade numa curva acentuada. E para finalizar com chave de ouro, a ministra Nancy Andrighi diz o seguinte: além disso, ele ingeriu bebida alcoólica momentos antes do acidente. Então, o STJ não teve nenhuma dúvida ao manter a condenação dos pais desse menor pelo dirigir ou transportar uma pessoa causando graves ferimentos nessa, dirigir de forma irresponsável. Velocidade superior, sem aqui perícia técnica, porque não tinha nem a mínima condição de dirigir o veículo, até porque a presunção era que não tinha condição, porque era menor de idade, não tinha conseguido ainda fazer a autoescola e ter a sua carteira de habilitação. Além disso, havia também ingerido bebida alcoólica. Aqui nesse caso é interessante porque no acordo a ministra Nancy Andrighi ainda só noticia que durante o processo, antes mesmo da condenação desse processo, este menor de idade acabou por se envolver em um outro acidente no mesmo local, o que dizia que ele era realmente irresponsável. Então aqui o STJ teve conforto em aplicar a súmula 145 e condenar aqui os pais do menor a indenizar o amigo que havia perdido um braço. Para a gente finalizar, senhores, nós temos mais algumas outras situações muito interessantes que trago aqui, posso deixar sempre disponível a vocês, quiserem lá, comenta aqui no vídeo, comenta aí aonde você está assistindo, qual decisão você quer ter acesso, basta fazer o comentário, eu já leio o comentário, já te respondo e faço questão de te enviar aqui a decisão que você tenha interesse em conhecê-la. Um outro caso muito interessante também, para a gente caminhar já aqui para o final, é no caso aqui do motorista que transporta amigos em carroceria aberta. Veja só, antigamente havia o pau de arara, né? Hoje já quase não se utiliza mais, mas ainda eventualmente pode acontecer. Lembra aquele caso que tratei com vocês aqui do Monster Truck, no início do vídeo, que nós falamos lá do Monster Truck, que faz o desafio? Não estou aqui julgando, senhores, é muito bacana, a pessoa quis colocar lá, já participou de vários desafios, não sei se ele assinou um termo de consentimento, se ocorresse algum acidente, ele não seria responsável pelos danos àquelas pessoas que estavam sendo transportadas na carroceria, mas imagine que ele não tenha feito nada disso e tenha participado do evento e essas pessoas se ferissem durante aquela travessia. Nós aplicaríamos esse precedente aqui do STJ, que diz o seguinte, ó: resta configurada a culpa grave do condutor do veículo que transporta gratuitamente passageiro de forma irregular, ou seja, em carroceria aberta, uma vez que previsível a ocorrência de graves danos aos passageiros, ainda que esse motorista tenha a crença de que eles não irão acontecer. Então, senhores, obviamente, se o motorista transporta aqui uma pessoa ou várias pessoas de carroceria aberta, e você vê aí, você que mora no interior, você deve ver algum amigo voltando uma festa, colocando lá 5, 6, 10 pessoas. Quando a gente vai para a praia, né? Eu vou para a praia aqui em Santa Catarina, estou no Paraná, vou aqui em Santa Catarina, aí todo mundo bebe, e sobe nas carrocerias das caminhonetes, festa, mas se ocorrer um acidente, presume-se a falta grave do motorista, do condutor do veículo, porque, obviamente, as pessoas estão ali sem nenhum tipo de proteção. Então, alguém bateu atrás, a pessoa caiu, traumatismo craniano, culpa grave. Esse motorista será responsabilizado. E para finalizar aqui, senhores, só mais um outro caso aqui da carona dada ao chamado policial rodoviário, que foi um dos exemplos que mencionei. Senhores, o carona dado ao policial rodoviário, um motorista de caminhão que acaba, né, durante o seu trajeto, dando carona ao policial rodoviário. E durante essa carona, acaba por se envolver um acidente. Os familiares do policial acionam a empresa proprietária aqui do veículo. Como é que fica esse caso? Você vai fazer aquelas perguntas básicas, né? Como se deu o acidente? Eu tive culpa grave ou dolo do motorista condutor, né? A carona aqui seria aparentemente gratuita ou verdadeiramente gratuita?
Se for uma carona verdadeiramente gratuita, não havendo culpa ou dolo grave, a indenização não prosperará. E é o caso aqui da ementa, está um pouquinho pequena aí, mas está aqui a ementa, relator ministro Fernando Gonçalves, em que havia a discussão, houve, senhores, aqui a condenação da empresa transportadora diante do acidente, né? Houve a condenação da empresa transportadora pelos danos, né, a morte ocasionada aqui ao policial rodoviário. Os familiares ajuizaram a ação de indenização contra a transportadora, condenação em primeira e segunda instância, e quando houve recurso especial devolvida a matéria lá para o STJ, o STJ fala que não, calma aí. Diante do contexto fático que foi delineado, em que houve aqui só um transporte desinteressado de cortesia e o acidente se deu por condições da própria pista, condições naturais de um transporte qualquer. O motorista não teve nenhuma indicação de que ele estava em alta velocidade, transportando carga acima do peso, ou enfim, estava embriagado. Foi sim um acidente, uma fatalidade. O STJ reformou as decisões das instâncias originais e acabou então por afastar aqui a responsabilidade do agente. Então fica muito interessante essa hipótese, porque ali se verificou, se analisou se o caso era realmente de transporte puramente de cortesia ou transporte aparentemente de cortesia, e verificado que não havia transporte, não havia aqui uma culpa grave ou dolo do motorista e o transporte era puramente gratuito, não haveria como responsabilizar este agente. Dito isso, senhores, a esses eu teria vários outros exemplos, inclusive o caso de um jornalista, da morte de uma jornalista aí, julgamento de 2022 pelo STJ, que é o espaço para um outro vídeo em que eu vou trabalhar também com vocês, falaria aqui com vocês a questão de transporte de cortesia, mas também a responsabilidade pelo risco de uma atividade. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Se gostaram do vídeo ou querem ter acesso aí a esses julgamentos que citei, ou até posições doutrinárias também mencionadas, eventualmente até esse material que tem aqui, eu não disponibilizo, porque às vezes não sei se vocês gostam do material, mas essa apresentação aqui em PowerPoint está bem delimitado o assunto. Se quiserem também ter acesso, coloca lá no comentário. Quero a decisão do STJ relacionada a isso, gostei do vídeo, quero a decisão do Tribunal de Justiça relacionada a isso, o assunto, e depois falar, ou quero um material de apoio, se puder disponibilizar, eu agradeço. Seja educados, né? Se for mal educado, eu não vou nem responder. Se for educado, eu vou passar com o maior prazer, porque o objetivo dos vídeos aqui é só transmitir conhecimento, fazer com que você se aperfeiçoe e tenha um maior crescimento profissional. Dito isso, agradeço a sua atenção, um grande abraço e até a próxima.